E aí, pessoal, beleza? Vamos lá para mais uma aulinha aí de conectores adverbiais, mais uma aulinha de exercícios, agora a parte 4. Né? A gente já fez bastantes exercícios aí, 30 frasezinhas, fizemos três paradinhas, né? E aí a gente vai olhar e continuar vendo os conectores adverbiais destacados. A gente já estudou esses caras também, né? Os 9 tipos. Né, lá os temporais, os proporcionais, finais, comparativos, condicionais, conformativos, concessivos, consecutivos e causais. E aí vamos lá, continuar a nossa saga aí de olhar para as frases, separar o conector, ver a leitura e classificar o conector, tá? Então vamos lá, frase 31 diz o seguinte: espero que você volte logo, visto que já estou ficando com saudade precoce. Bom, aqui está a primeira frase, espero que você volte logo. Na verdade tem duas aqui, começando com o que é a segunda, né? Mas a gente pode olhar juntos. E vem lá a que interessa, que é visto que já estou ficando com saudade precoce. A primeira frase está aqui, tem duas embutidas. E aqui já estou ficando com saudade precoce. De novo lembrando, por que aqui eu estou considerando que tem duas frases junto de uma? Por causa da quantidade de verbos, cara. A gente separa a frase pela quantidade de verbos. Está lá o esperar, voltar. E aqui tem a locução verbal, a expressão verbal. Estou ficando. Legal? O conector que a gente vai analisar é o visto que. Né? Ver o que ele está aqui mostrando em termos de leitura. Certo? E eu vou botar aqui visto que, repetindo aqui visto que. É doideira. Bom, enfim. Está aqui o conector. Legal. O visto que ele serve para introduzir que tipo de relação de leitura? Vamos lá. Aqui o cara diz: espero que você volte logo, né? E aqui já estou ficando com saudade, né? O ficar com saudade uma saudade precoce, precoce é antecipada, né? Isso aqui é o que motiva, né? É o que gera, é o que provoca, né? É o que acarreta, né? E você pode dizer que é o que causa o quê? Que é o que causa a pessoa querer aqui que a outra volte logo. Então aqui mostra o que é gerado, o que é provocado, motivado, né? Ou causado, se você quiser escrever assim, né? Anotar assim. Então, se aqui a gente tem a amostragem, né, do que causou e do que é causado, você estava aqui brincando com relações de causa e de consequência. Como a consequência aqui está sendo mostrada nas duas primeiras frases e a causa na segunda, quem está proporcionando a leitura de causa e de consequência, garantindo isso, melhor dizendo, não só proporcionando como garantindo, é o visto que, né, que é um conector para ideias de causa, ideias de motivo, mostrar o motivo aqui do querer que se volte logo. Né? E conector de causa, a gente estudou lá no último caso, caso 9, de conectores adverbiais, certo? Quer conferir se a gente estudou? O visto que? Vamos lá, dar uma conferida. Né? Tá aqui o segundo conector causal, ó. Conectores causais, já que, visto que, uma vez que, por quanto, né? E por aí vai. Tranquilo? Certo? Então tava lá bonitinho, a gente já tinha estudado, tava bem anotado, né? Era só resolver a paradinha. Legal? Bom, então frase 31 já foi, partindo para frase 32.
Frase 32 diz: não martirize o Joaquim para que ele não venha ficar mais deprimido. Bom, não martirize o Joaquim é a primeira frase. Segunda começa depois dela. Vem lá, para que ele não venha a ficar mais deprimido. Bom, não martirize o Joaquim é a primeira frase. Segunda frase, ele não venha a ficar mais deprimido. Legal. O conector que a gente tem que analisar é o para quê. E o para quê é um conector de que tipo? É um conector de que natureza? Martirizar, vamos olhar aqui para a primeira frase. Não martirizar o Joaquim é a primeira frase, não é isso? Ele pede para não martirizar. Não martirizar é não torturar, não encher o saco, né? Não fazer bullying. Torturar, aqui martirizar é torturar, encher o saco, é fazer bullying, é qualquer coisa do tipo. Tá? Parecida com isso, com esse sentido aí. Então o cara pede para não torturar, não encher o saco. O Joaquim, para quê? Para quê? Qual o propósito? Qual a intenção? Qual é a intenção? É para que o Joaquim não venha a ficar mais deprimido. Então, Joaquim já é uma pessoa deprimida, né? Para não deprimir mais, é melhor não ir lá ficar torturando o cara mentalmente. Certo? Legal? Então, se aqui a gente perguntou sobre qual a intenção e aqui mostra, né, na segunda etapa, a intenção, se isso aqui mostra a intenção, isso aqui é mostrar um propósito. Isso aqui é mostrar o objetivo de não torturar, não martirizar o tal do Joaquim. Né? E propósito, objetivo, intenção, isso tudo tem a ver com a ideia de finalidade. Então, o conector para quê é um conector final. Né? Ele é chamado de conector adverbial final, que é para mostrar argumentos que mostrem qual é o objetivo, qual é a intenção, qual é o propósito, qual é a finalidade daquilo. Né? Daquilo que foi dito na outra frase. Certo? E conector adverbial final, a gente estudou lá no caso 3. Quer ver? Esse para aqui estava lá. Olha aqui, ó. Segundo conector listado. Conectores adverbiais finais. Está lá o para quê. Certo? Estava lá bonitinho, como um conector que serve para introduzir a ideia de propósito, a ideia de objetivo, a ideia de meta. Tranquilo? Então é essa parada aí. Certo? Então, fechou a 32, indo para a 33. 33 diz o seguinte: estávamos muito chateados com você, apesar de você ser um cara prestativo. Então, a primeira frase é: estávamos muito chateados com você. A segunda é: apesar de você ser um cara prestativo. Primeira frase, tá limpinha aqui toda ela. A segunda veio o conector e veio a frase. Legal. Então, vamos lá. Conector aqui, já destacado, é o apesar de. Né? E é um conector de que tipo? Vamos lá olhar a relação de leitura entre as duas frases. Primeiro aqui está dizendo que está chateado. Aqui tem o chatear. E na outra parte está dizendo que o cara é um cara prestativo. Então o cara prestativo, ele não chateia. Seria aqui um não chatear. Certo? Legal? Então, o que você tem aqui na leitura entre o chatear e um cara que, a princípio, não é chato, já que é um cara prestativo? Aqui você tem a leitura da ideia de uma oposição aqui. O cara é prestativo, mas estou chateado com ele. Tem uma ideia de oposição.
né? Esse é um princípiozinho de exceção à regra. Né? A regra é, se o cara é prestativo, eu não me chateio com ele, né? Mas aqui o cara, mesmo sendo prestativo, tão chateado com o cara, né? Isso é fazer uma ressalva, é fazer um pormenor, botar um detalhe ali na leitura, na relação entre as pessoas, né? Ali uma chateada com a outra. Legal? Então, já por essa leitura, a gente já pode fechar a conta. Qual é o conector adverbial que mexe com a ideia de oposição, exceção à regra, ressalva? É o lá do caso 7. É um conector chamado de concessivo, né? Para ideias de concessão, que é parente lá dos adversativos, né? Em termos de sentido. É o conector concessivo, que a gente estudou em qual caso? Caso 7. Quer ver o cara lá listado? Quer? Vamos lá na listagem dos conectores do caso 7, dos conectores concessivos. Conectores concessivos, cadê o apesar de? Está aqui no finalzinho. Ó. O apesar de, o apesar de que. Começava lá com mesmo que, ainda que, embora, com quanto que, posto que, e por aí vai. Tá claro isso? Tá? Então, fechamos aí a frase 33. Indo para a 34, então. 34 diz: acredito que você mudará seu caráter de tal maneira que você mesmo se surpreenderá. Então, aqui, você tem a primeira frase que diz: acredito que você mudará seu caráter. Depois vem lá o de tal maneira que você mesmo se surpreenderá. Começa a segunda frase no de tal maneira, né? E a gente tem aqui bem visualizada as frases, certo? A primeira, na verdade, tem duas juntas ali. De novo, duas juntas por quê? Por causa da quantidade de verbos. A primeira frase é com acredito, aí começa a segunda com que, vem lá o mudará, e depois ainda tem o surpreenderá no final da última frase. Legal? O conector que a gente tem que analisar é o de tal maneira que. Esse é o nosso conector. Você tem aqui a relação entre aqui, acreditar na mudança do caráter da pessoa e depois, a pessoa mudará o caráter dela, está dizendo que ela mudará o caráter dela e ela mesma vai ficar surpresa. Então a surpresa aqui é um fato que a gente já tem que anotar. Ficar surpreso. O ficar surpreso, aqui da segunda frase, aliás, vou botar do outro lado para não ficar embolado aqui. O ficar surpreso botando aqui do lado direito, beleza. Ficar surpreso é um fato que acontece antes ou depois do mudar o caráter. Depois, o cara vai mudar o caráter, isso aqui é o antes. Vindo a mudar, claro, né? Isso aqui é o antes. Então, inicialmente, a gente tem uma correspondência de fatos que tem que acontecer um antes do outro. Legal, só que não é um mero antes do outro. Por que não é um mero antes do outro? Porque, repare, é a mudança de caráter, se o cara mudar, é que vai gerar, é o que gera, é o que vai motivar, é o que vai provocar, é o que provoca, a tal do ficar surpreso. Então, isso aqui é o que é gerado, é o que é provocado. E ficar surpreso é o que é causado.
Por que eu estou falando que é causado? Porque aqui, então, o que você tem na primeira etapa é a causa. A causa é a mudança do caráter. A surpresa é o que é causado. Então, a gente está brincando aqui com relação de causa e de consequência. Se a gente está brincando aqui com relação de causa e de consequência, fechou a conta. Qual é o conector? Qual é o nome do conector que serve para introduzir a consecução dos fatos? A consecução tem a ver com consecutivo, que a gente estudou lá para introduzir a ideia de consequência. Estava lá no caso 8, na listagem de conectores do caso 8 de conectores adverbiais. Certo? Então, olhando só direitinho para conferir esse cara na listagem, tá lá. Conectores do caso 8, tão que, tamanho que, tanto que, de forma que, de maneira que, O de maneira que já é o cara, Lá tá o tal junto, O de tal maneira, vou botar o tal é o de menos. Tá claro isso? Tá? Beleza? Então tava aí o cara, esse tal não é importante, ele não interfere em nada na leitura, tá? Na leitura no sentido da leitura de consequência. Legal? Tranquilo? Então 34 resolvido, indo para a 35. 35 diz: penso que hoje é melhor do que ontem, já que o mundo tem evoluído positivamente. Bom, vamos lá. Primeira frase tem duas juntas, Penso que hoje é melhor do que ontem. Na verdade tem até mais. E depois vem lá o já que o mundo tem evoluído positivamente. Beleza. Está aqui a primeira frase. Está aqui a segunda frase. O conector está ali, destacado. E aí, vamos lá. Aqui você tem o conector. Legal, para classificar. Só visualizando de novo, por que eu falei que tem mais de uma frase na primeira? Porque você tem mais de um verbo aqui. Tem o pensar, tem o é, E ainda tem um outro é aqui, que está escondido, elíptico, Porque tem aqui um quezinho, Seriam essas tem dois quezinhos aqui que a gente poderia analisar. A gente não vai analisar porque senão a gente vai perder muito tempo aqui e o que interessa é o que está destacado, tá? Então bora lá. O cara está dizendo ali na primeira frase o seguinte: penso que hoje é melhor do que ontem. Do que ontem do que ontem foi. Tanto faz. Tá? Já que o mundo tem evoluído positivamente. Bom, o evoluir positivamente é o motivo. É o que motivou. É o que provocou. É o que acarretou. Certo? O quê? O cara pensar que hoje é melhor do que ontem. Então, pensar que o hoje é melhor do que ontem é o que foi motivado pelo fato do mundo ter evoluído positivamente. É o que foi gerado, é o que foi pensado, é o que foi causado pelo fato de o mundo ter evoluído positivamente aqui no raciocínio do cara. E aí, onde que a gente está chegando? O que motivou, cara, que foi aqui o mundo ter evoluído positivamente, o que motivou é o que causou. E aqui você tem o que foi causado. Essa brincadeira do que causou e que foi causado, ela já é uma velha conhecida nossa. É a brincadeira da causa e da consequência. O pensamento é consequência de um outro pensamento. Certo? Tranquilo? Ou um fato gera, ou provoca, ou causa um determinado outro pensamento. E aí, como o fato causa está aqui do lado do conector, fechou a conta.
esse conector é um conector causal, né? Para mostrar o que motivou. Mostra a ideia de causa. E isso estava lá no caso 9. Certo? Esse conector, o já que estava lá. Quer conferir? Vamos lá nos conectores do caso 9. Se eu não me engano, é o primeiro que a gente listou. Está aqui, ó, primeirinho. Né? Já que, visto que, uma vez que, por quanto, como, quando equivale ao já que, por isso que, uau, deu, desde, o por causa de, e por aí vai. Tranquilo? Certo? Então, voltando lá para as frases. Frase 35 está arrematada. Tá? Indo para a frase 36. 36 diz o seguinte: a contar pelas dificuldades, Andrade tirou novas e proveitosas lições para a tarefa. Bom, aqui está o a contar pelas dificuldades. É o trechinho que interessa a gente. Está lá, Andrade tirou novas e proveitosas lições para a tarefa. É a segunda frase, beleza. Né? A primeira nem é uma frase completa, né? Mas vamos lá analisar o conector. O a contar pelas, que é o a contar por, né? Tanto faz. Né? Você pode ler sem o artigo aqui, ó, a contar por. Tranquilo? Então esse camarada é o nosso conector. Joia? E aí qual é o sentido de leitura que ele estabelece aqui, mostrando as dificuldades em relação aqui, o que as dificuldades são para tirar novas e proveitosas lições? Ora, foram as dificuldades aqui que motivaram, provocaram, causaram o quê? Causaram o tirar novas e proveitosas lições. Tá sem o cedilha ali, né? Escapou o cedilha. Agora tá com cedilha. Então, essa parada toda, né? Aqui as dificuldades, se são elas causadas tirar novas conclusões, as novas e proveitosas conclusões, elas foram causadas. Elas foram motivadas, provocadas. Certo? E aí, se estamos brincando com o que causou, o que foi causado, fechou a conta, cara. Né? Aqui a gente está brincando com relações de causa, né? E de consequência. Né? Mas como a causa está aqui do lado do conector, né? Que são as dificuldades, então esse conector ele serve para introduzir os nossos argumentos causais. Então ele é um conector causal. É para a ideia de causa, ideia de motivo. Né? Mostrar o que motivou. E ele está lá no caso 9. Né? Está lá no caso 9. Quer conferir? Quer? Ou a contar pelas ou a contar por? Está lá no caso 9. Ó. Finalzinho do caso 9. Ou a contar por ou a contar pelas. Né? Dos conectores causais. Tá claro isso? Tinha um outro parecido que é o por conta de. Certo? Tranquilo? Né? Que é meio parente direto do por causa de. Né? Ou ainda do a conta de, que também tem ali a palavra conta, contar. Né? Tem essas relações aí, de proximidade, de parentesco direto. Então a 37, melhor, 36 era isso aí. Tá? Visualizou a parada? Então, indo para 37, agora sim a 37. 37 diz o seguinte: tudo acontece melhor à medida que nos propomos a mudar de postura e comportamento. Então, a primeira frase é o tudo acontece melhor. A segunda começa com a medida que nos propomos a mudar de postura e comportamento. Aqui
tem duas frasinhas. Propomos a mudar, propomos a mudança de postura. São duas frasinhas. Nos propomos mudar. E aqui estava acontece. Mas, enfim, o que interessa para a gente é olhar a relação da primeira frase com o restante. Vamos lá para o à medida que. O à medida que é o nosso conector. E de que tipo ele é? Cara, já tem a palavra medida aqui que dá uma grande pista. Mas, enfim, eu não vou falar qual é a pista, não. Agora não. Mas vamos lá, ele disse que tudo acontece melhor. Então, existe um aumento da melhoria das coisas, certo? Aumento da melhoria. Temos aqui a ideia de aumento. E ele diz lá, à medida que nos propomos a mudar de postura. Então, o aumento da melhoria está relacionado ao aumento de mudança de postura. De postura e comportamento. Estou só lendo e interpretando. Então se liga. Se o aumento da melhoria está diretamente relacionado ao aumento de mudança de postura e de comportamento, o que você tem aqui são eventos ou fatos, tanto faz, gradacionais, gradativos, tanto faz, e isso mexe com a quantidade de mudança. A ideia de quantidade está aqui em jogo também. Só lembrando, o que são eventos gradativos? São eventos que, conforme um acontece, o outro acontece também. Tá? Na mesma correlação que o outro acontece. Mas, enfim, se mexemos com eventos gradativos ou eventos que mexem com a ideia de quantidade, e, aliás, essa ideia de quantidade tem relação direta com a ideia de medida que está lá no conector, é só você tentar lembrar qual é o conector que mexe com a ideia de quantidade, de medida, de gradação. É o caso 2, que mexe com a noção de proporcionalidade. Então, esse conector é chamado de conector proporcional, para a ideia de proporcionalidade, a ideia de proporção. Já falamos de ideia de proporção em outras ocasiões, não se esqueça. Ideia de proporção tem a ver com dividir quantidades, administrar quantidades, dividir para mais ou para menos, não interessa, de modo igualitário ou não, não interessa, tá? Isso aqui estava no caso 2, tá? No caso 2 que a gente estudou lá na listagem de conectores proporcionais. Quer visualizar o cara? Tá aqui, o primeiro conector dos conectores proporcionais. O à medida que tinha uma proporção que, o quanto mais, quanto mais, menos, quanto menos, mais, menos, menos, quanto maior, maior, quanto maior, menor, quanto menor, maior, quanto menor, menor, e tem quanto melhor, quanto pior, e por aí vai. Tá? Então, tinha esses camaradas aí. Então, estava aí o conector à medida que, tá? Não confunda com na medida em que é outra parada que, aliás, está no 38. E para não confundir, a gente aproveita e já olha para 38. Então, vamos lá. Frase 38 diz o seguinte: o trabalho enobrece o homem na medida em que ele atenta para a importância da tarefa. Bom, primeira frase é: o trabalho enobrece o homem. Conector começa a segunda frase, ou na medida em que vai até lá a tarefa. Então, lá as duas frases para a gente olhar direitinho. E aqui são duas frases mesmo, só para visualizar. Temos dois verbos, o enobrecer e o atentar. Enobrecer é tornar nobre, tornar importante. Tá? Então, ele está dizendo que o trabalho torna o homem importante. Legal? Enobrece é tornar nobre. Tornar importante.
certo? É isso aqui. Aliás, eu não destaquei o conector, né? Vamos destacar logo o cara antes que a gente esqueça. Apesar do que a gente vai anotar no final, não tem jeito. E está aqui o na medida em que é o nosso conector. E aí ele estabelece que relação de leitura, hein? Vamos lá. Primeiro, então, foi dito aqui que o trabalho torna o homem mais importante, mais nobre, né? E por aí vai. Na medida em que ele atenta para a importância da tarefa. Então, na medida que ele atenta, ele precisa de atenção. A atenção nas tarefas. Então, a atenção nas tarefas é o que motiva. Se liga nisso, hein? A atenção nas tarefas é o que motiva, é o que provoca, é o que gera, é o que acarreta e a gente pode dizer que é o que causa o quê? O trabalho enobrecer o homem. Então, trabalho enobrecer o homem é o que é causado, é o que é motivado, é o que é gerado, né? É o que é provocado, acarretado, tanto faz. Então, se a gente está brincando aqui de mostrar e de ler e de visualizar a situação da amostragem da causa, né, com o que é causado, você está brincando com aquela relação de causa e de consequência. A consequência aqui de prestar atenção nas tarefas, né, na importância das tarefas, da realização das tarefas, é o que causa o trabalho vir a enobrecer o homem, porque se fizer a tarefa sem prestar atenção, fizer de qualquer maneira, não enobrece nada. É isso que ele está querendo te dizer e está te dizendo. Mas enfim, então a atenção às tarefas é o que causa. Então esse conector é um conector do tipo causal, né? Serve para a gente mostrar a ideia daquilo que motiva, né? Daquilo que provoca, daquilo que causa, daquilo que acarreta. E é um conector que está lá no caso 9. Na medida em que. Então se liga no detalhe. Quando tem lá, vou até marcar aqui com cinza, né? Quando tem esse Nzinho aqui, na medida e o outro em aqui, quando tem esses N's aqui, esse em, né? Esses em, na verdade, são dois ens que estão ali, o em mais o a dá o na, né? E depois tem o outro em. Aí o conector é um conector de causa. Quando começa só com um azinho, lá em cima, né, na 37, aí só com azinho, aí ele é de proporção, tá? E tem gente que faz uma misturada, coloca na medida que... Não, quando tem um em no começo, tem que ter outro em no meio. Ponto, acabou. Aí é o de causa, né? Que é o na medida em que. Quando começa com A, não tem em lugar nenhum. Tá legal? Não vai misturar uma grafia com a outra, não. Tá? É que tem gente que faz isso aqui, ó. Tem gente que faz o a medida... Vou botar aqui embaixo, né? Da 38. Tem gente que bota a medida em que. Faz uma misturada, né? Ainda bota assim, na medida que. Não, tá errado, tá? A parada tá errada. Se começou com o a, tem que tirar o em. Joia? Se começou com o na, aí tem que botar o outro em. Tranquilo? Esse n aqui faz com que você tenha que escrever o outro em ali. Tá claro isso? Então, ou é a medida
à medida que ou na medida em que. Não mistura os dois, não. Beleza? Atenção para essa parada aqui. Né? Misturar os dois para efeitos de escrever bem, isso aí é tido como erro, significa que você não sabe nada, tá? E aí o professor vai descontar ponto, numa prova você perde ponto, perde a questão, tá? Na hora de escrever um texto, tá escrevendo errado, porque essas duas expressões não existem. O que existe é só o à medida que ou na medida em que, tá? Não existe a misturada delas duas, não. Tranquilo? Então, se você escreve tal como a gente tinha escrito antes, à medida em que, estaria errado. Ou ainda, na medida que, também estaria errado. Você perde uma questão de prova, você erra uma questão por causa dessa misturada toda aí. Tranquilo? Mas eu não mostrei lá o na medida em que, onde ele está, né? Deixa eu só te mostrar direitinho lá no caso 9. Tá aqui no finalzinho, ó. No finalzinho, na medida em que. Conector causal mesmo, tá? Só para você visualizar, o à medida que, né? De novo, estava aqui, ó, no começo dos conectores proporcionais. Então, um começa com A com acento grave, sem a preposição em, e o outro tem que ter a preposição em duas vezes, no começo e antes do que. Tá claro isso? Tá? Então, ou é à medida que, ou é na medida em que. Tá? Um é proporcional, o outro é causal. Tô enchendo o saco disso porque o nego erra direto isso. Tá? Bom, fechamos então a 38, indo para a 39. 39 diz: os carros estão cada vez mais velozes, mesmo que os equipamentos de segurança não estejam. Bom, aliás, aqui não está marcado o conector, mas vamos marcar que é o mesmo que aqui, tá? Bom, 39 então. Primeira frase é: os carros estão cada vez mais velozes. Segunda frase começa depois dela. E vem lá com o mesmo que e vai até o não esteja. Tá? Então, a segunda frase, estou marcando aqui, sublinhando. A primeira também estou marcando. Tá? Conector é o mesmo que. Mesmo que. É o nosso conector. Então, o que ele fala aqui entre as duas frases? Qual é a relação de leitura entre as duas frases? Bom, ele fala aqui que os carros estão mais velozes, não é isso? Ele fala, mesmo que os equipamentos de segurança não estejam. Então, os equipamentos de segurança, equipamentos não velozes. Equipamentos de carros não velozes para carros velozes. Então, ele está opondo aqui a questão da velocidade, não é isso? Ser rápido, né? Legal. Então, aqui, se ele está opondo, né, o veloz com que não é veloz, o que você tem aqui entre as duas frases é uma relação de oposição. Né? O que ele está fazendo aqui é uma ressalva. Os carros são velozes, os equipamentos de segurança não. Ele está botando um detalhe aí. Um detalhe é uma ressalva, você chama de ressalva, você chama de pormenor. E aí fechamos a conta. Por quê? Porque quando você tem conector que mexe com a ideia de oposição, de ressalva, né, de pormenor, isso aí tem a ver com o caso 7 de conectores adverbiais, que é o caso dos conectores adverbiais concessivos, né, que é para ideias de oposição, né, que é para a ideia de concessão. A concessão é permitir algo que não deveria ser permitido, né, inicialmente. Né? Tem uma regra, inicialmente não deveria haver exceções à regra, mas aí acontece, aí rola. Né? E isso estava lá no caso 7. Esse conector está lá no caso 7, né, da listagem de conectores adverbiais. Quer dar uma olhada? Vamos lá no caso 7, está logo no comecinho. Ó, conectores concessivos, está lá o mesmo que. Tá legal? O que entre parênteses significa que ele pode ou não ser utilizado, tá? Depende da frase que a gente vai fazer, né, que as pessoas vão fazer. Certo? Então, essa parada aí, tô indo para 40. 40 diz o seguinte: percorremos muitos caminhos na vida
à exceção de percorrermos os caminhos dos outros. Então aqui ele diz, percorremos muitos caminhos na vida, é a primeira frase, a segunda começa com a exceção de, e vai lá até os outros, não é isso? Tá, beleza. Então tá aqui, sublinhando, marcando as frases e demarcando o conector que já está demarcado aqui, que é a exceção de. O a exceção de é um conector de que tipo? Aqui é um conector que estabelece que relação de leitura entre as duas frases. Ele está dizendo que percorremos muitos caminhos na vida, né? Então tem muito caminhar aqui. Aqui tem muitos caminhos, tá? Muito caminhar. E ele diz, a exceção de percorrermos o caminho dos outros. Então ele está dizendo que os caminhos dos outros não percorrem. É isso? É isso. Se você não entendeu assim, saiba que é essa a leitura. Não os caminhos dos outros. É essa parada. Então ele está fazendo aqui mostrando que caminha muitos caminhos, não esses aqui. Então se tem aqui o não, isso também é um princípio de oposição. Isso aqui também é uma ressalva. Isso aqui também é um pormenor. É um detalhe desse caminhar aí. A gente caminha muitos lugares. O caminho dos outros não. Muitos caminhos. O caminho dos outros pertence aos outros. Os outros é que tem que caminhar. É isso que ele está dizendo. Então aqui, de novo, se mexermos com a ideia de oposição, de novo o conector aqui é um conector concessivo. Não vou repetir aqui para a ideia de concessão, mas mexeu com a ideia de oposição, a ideia de ressalva, já temos que lembrar. Opa, oposição, ressalva, pormenor, aqui nos adverbiais é conector concessivo. Quer conferir o cara lá? Vamos conferir lá na listagem do caso 7. Vamos lá, onde que estava a exceção de? Está aqui no final, ó. A exceção de, tinha um exceto ainda, o exceptualmente, que tudo diz a mesma coisa. Tá legal? Joia? Então não esqueçam, a exceção de, o exceto, o exceptualmente tem a ver com exceto, com o que fica de fora, É essa a ideia. Então a gente percorre muitos caminhos, mas ficam de fora os caminhos dos outros. Tá claro isso? A exceção de significa que vai ficar de fora. Então eu tenho percorrer e não percorrer. Também você podia ter lido assim. O que se percorre, o percorrido, o percorrido e o não percorrido, o caminhado e o não caminhado. E o não percorrido. É o caminhado e o não caminhado. Já se quiser, faz essa última anotação aí. Tranquilo? Então fechamos aí a 40. Mais uma bateria de exercícios aí. De conectores adverbiais. É bom fazermos muito exercício para a gente treinar bastante, isso aí fica na nossa cabeça. Tá? E a gente lê cada vez mais e melhor. Tanto os conectores como as frases, num todo. Isso ajuda a ler cada vez mais e melhor os textos. Legal? Então, essa parada aí, fui.